Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Pegando um ponto aqui sobre a doutrina que nós estamos procurando desenvolver, na medida do possível, modestamente, de doutrina de aplicação das técnicas de rastreamento de progressão mateira com o emprego de drones, genericamente falando, para combinar as técnicas de uso de drone, da empregabilidade do drone, e com as técnicas da progressão das equipes de terra, com base em técnicas de rastreamento, contra-rastreamento e progressão em geral dessa região de mata. Dois pontos aqui, nós não vamos falar abertamente aqui, disso que nós estamos chamando aqui de contramedidas, que são medidas no que o rastreamento seria contra-rastreamento, um despistamento. No que se refere a esses equipamentos eletrônicos, drones, seriam o que nós aqui chamamos de contramedidas. Nós não vamos especificar, porque nós já falamos aqui, isso é material de conteúdo sensível e poderia, apesar de ser nós pegando material lá fora, não aqui de dentro, mas poderia trazer mais prejuízos para as forças do bem, e por isso nós não divulgamos por aqui, também por direitos autorais, que alguém daí pode pegar o nosso conhecimento aqui, nem fazer referência e passar a divulgar também. Mas dois pontos aqui, só para entender um pouco dessa dinâmica, da importância disso. Por exemplo, é de conhecimento comum, por isso que nós vamos falar aqui, que se tiver, por exemplo, um drone aqui com visor térmico, com a câmera comum também, obviamente, mas com um visor térmico, por exemplo, se ficar embaixo de uma superfície como essa aqui, de uma superfície rochosa dessa aqui, isso aqui é uma aresta rochosa, uma formação rochosa. Se ficasse aqui embaixo aqui, obviamente, por isso que nós estamos falando abertamente, porque isso é óbvio, as ondas eletromagnéticas aqui ficariam, o drone com um visor térmico ficaria com bastante dificuldade de pegar essas ondas eletromagnéticas de calor. Porque inclusive com a mata fechada aqui, com esse canopy dessa vegetação bastante densa, nessa região de mata, ficaria bastante difícil o drone conseguir pegar. Então isso é um conhecimento óbvio, por isso que nós estamos falando. Mas existem dois fatores que o pessoal aqui, pelo menos nós não ouvimos ainda falar, que poderiam acabar denunciando a presença do operador ou da equipe dele, mesmo aqui nesse contexto. Porque se é verdade que essa formação rochosa, inclusive entrando mais ali para baixo, poderia realmente, sem dúvida alguma, dificultar a captação dessas ondas eletromagnéticas de ondas do calor irradiado pelo corpo humano, existe um outro fator que nós não vamos falar aqui abertamente, que poderia denunciar a presença da equipe daquele local. Isso, claro, dependendo de uma combinação, dependendo do equipamento que está sendo utilizado para fazer aquele monitoramento da área, da capacidade do operador do drone também, de entender isso poderia. Mas isso é um fator, e para isso existe uma contramedida. Portanto, nós não vamos entrar em detalhe aqui, mas o fato de ficar simplesmente embaixo disso aqui, sem dúvida, isso aqui poderia bloquear as ondas, a irradiação, a captação das ondas de calor irradiadas pelo corpo humano, mas existe um outro efeito térmico, que nós não vamos falar aqui, que poderia denunciar a presença do rastreador da sua equipe. Isso é importante da doutrina. E um outro ponto também, que mesmo aqui, mesmo se esquivando aqui para baixo, por exemplo, de uma ação de um drone, por mais que seja muito difícil a pilotagem de um drone aqui, por mais que já existam projetos de drones autônomos que consigam navegar com forma pré-programada e de inteligência artificial desviando desses obstáculos, no país nós desconhecemos a existência disso, mas aí fora existe essa experiência assim, ainda que a progressão de um drone desse seja muito vagarosa, que tem muitos obstáculos numa região de mata dessa. Nossa, seria muito difícil, mas eventualmente, se não fosse tão fechado aqui, eventualmente poderia ser que alguém conseguisse baixar um drone aqui, próximo aqui, para eventualmente fazer um monitoramento, ou eventualmente um drone kamikaze, como já tem no país isso inclusive, por forças do mal, que estão utilizando já drones para lançamento de munição ou drones suicidas. Existiria uma maneira simples aqui também de proteger a equipe e o operador, e que nós também não vamos tratar aqui. Isso seria uma contramedida. Só que nesse contexto aqui, por exemplo, portanto, existiriam dois aspectos dessa doutrina que nós estamos procurando a colaborar. Já faz 2 anos que, na medida do possível, nós estamos desenvolvendo isso e colaborando, já transmitindo para algumas equipes que solicitam nossas instruções. Seriam dois fatores importantes dessa doutrina aqui. Um seria esse, para evitar... Esse é o conhecimento comum, isso aqui está bloqueando a radiação do corpo humano. Todo mundo sabe disso. Mas existe um segundo fator que nós não divulgamos aqui, que teria que ser usado também nessa doutrina como uma contramedida. E outro fator importante também de contramedida, como proteger eventualmente, se a equipe estivesse estacionada aqui, como proteger a equipe, por exemplo, da aproximação de um drone desse, por exemplo, que viesse lançar alguma carga explosiva, um drone kamikaze desse. Seria uma medida simples que poderia ser adotada, mas cai nesse contexto de contramedidas que nós não divulgamos por aqui. Portanto, existem várias possibilidades. O que vai dar certo, não, nada é 100%, mas o que é melhor? Tentar aplicar alguma dessas contramedidas e ter alguma possibilidade maior
de êxito, de se esquivar, por exemplo, de se proteger, ou não aplicar nada e vai no NHS, na hora sai, no achismo. Por isso que nós estamos procurando desenvolver, porque pelo menos se tem um conjunto de técnicas, ferramentas, que pode não funcionar em todos os cenários, que vai depender do tipo de ambiente, tipo de modelo de equipamento está sendo utilizado como drone, por exemplo, uma série de fatores, tipo de munição, por exemplo, carga explosiva que está sendo utilizada, mas existem medidas que podem ser utilizadas, que podem pelo menos mitigar e ser bem sucedidas em algum contexto. Esse, portanto, é mais vídeo do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.